Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Deal Store. Acesse www.dealstore.com.br. Fala aí galera, bem-vindos a mais um DioLinux Responde. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, fazia tempo que não saiu o DioLinux Responde. Esse aqui é o episódio... Esse aqui é o episódio 21 da nossa série aí de perguntas e respostas, o quadro do canal interativo onde vocês perguntam lá no AskFM/DioLinux e eu respondo por aqui. Talvez eu seja uma das últimas pessoas que usa o AskFM, ou talvez que use dessa forma aí. Bom, tem muitas perguntas, eu acho que eu nunca vou conseguir dar conta de responder todas no DioLinux Responde. Porém, muitas delas são questões interessantes que requerem tutoriais ou requerem alguma coisa um pouco mais profunda. Então, de vez em quando, essas perguntas que vocês fazem viram um vídeo inteiro ou viram um tutorial no blog DioLinux. Então, vale a pena você ficar sempre de olho nas coisas que a gente posta, sobretudo lá no blog, porque lá o ritmo de postagens é muito mais frequente do que aqui do canal. Aqui eu consigo fazer no máximo, me esforçando muito, uns 3 vídeos por semana, que é o mínimo que eu espero, e quando dá um tempo faço alguns vlogs, que é um pouco mais rápido de editar e tal, para comentar algum assunto. Então fica ligado aí, de repente a pergunta que você fez vira uma pauta para o blog. Hoje eu vou procurar responder algumas questões que me chamaram a atenção, algumas boas sugestões, como essa, por exemplo, do Lucas Santos. Ele diz assim: olá Jonathan, eu queria lhe fazer uma sugestão. Você poderia fazer uma proposta para algum colega de trabalho seu que seja usuário Windows? E a proposta é a seguinte: usar uma distro Linux, a que eu julgar mais fácil de usar no caso, e passar um mês com ela, e depois você faz um vídeo com seu colega para mostrar o que ele achou. Primeiro de tudo, obrigado Lucas pela sugestão, eu achei a ideia muito interessante, eu já tinha pensado em fazer algo parecido. Por conta do pessoal que trabalha comigo lá utilizar justamente o computador para trabalho, muitas vezes por conta de um programa bem específico, o pessoal que trabalha com engenharia, trabalha com CAD mesmo, AutoCAD, dá aula, ou quem dá aula de Photoshop, apesar de poder instalar, né? Mas eu vou procurar sim, vou fazer uma proposta, de repente não um mês, mas uma semana, ou tentar pegar primeiras impressões, colocar alguém para mexer, não necessariamente o colega de trabalho, sei lá, mas essa é uma ideia que eu tive e eu acho que vai ser interessante sim, então obrigado pela sugestão. Olá Jonathan, acompanho o DioLinux há 2 anos, bom, utilizo o Linux Ubuntu desde o 11.04 até o 13.04.3, kernel 4.33, na 14.04.3, o kernel 4.4 e o 4.5, o notebook não conclui ou reinicia o desligamento. Eu não entendi muito bem essa parte, mas talvez não possa utilizar o 16.04, o kernel 4.4. O que fazer? O notebook é um Asus A4 2F e 5/8 GB de RAM. Bom, eu suponho que esse kernel 4.3.3 que você instalou no Ubuntu 14.04.3 LTS, você tem instalado ele manualmente, certo? Você não tenha, ele não vem com a atualização do sistema. O 14.04.3 atualmente ele está com o kernel 3.19, que é o que eu utilizo aqui. Em termos de atualização de kernel, eu já fiz um vídeo mostrando aqui o que eu penso sobre o assunto e eu recomendo que você assista. Então é um vídeo que se chama kernel Linux atualizar ou não atualizar, eis a questão, alguma coisa assim. Eu vou procurar, vou deixar aqui na descrição e você dá uma olhada, beleza? O que acontece quando você instala um kernel que ele está disponível para uma versão diferente do Ubuntu, da que você utiliza? Por exemplo, o kernel 4.2 em diante, ele está disponível do 15.10 em diante oficialmente, não no 14.04. Pode ser que algumas coisas, alguns módulos que o kernel tem não sejam plenamente compatíveis com a versão anterior do sistema. Por isso eu sempre recomendo que você use a versão que o sistema te dá, a não ser que você tenha algum problema de falta de reconhecimento de hardware, daí se justifica uma atualização. Essa é, digamos que seja o cerne desse vídeo sobre kernel que eu falei. De qualquer forma, eu fiz um tutorial já que mostra como você pode fazer para instalar qualquer versão do kernel Linux que você queira. A questão é, se o kernel, sei lá, 4.3 em diante dá problema para você, ele não vai dar problema só no Ubuntu, provavelmente. Até vale a pena testar outras distros para confirmar, mas o kernel Linux em suma, sim, ele é bem semelhante em todas as distribuições, variando pouco de sistema para sistema. Então, independente do sistema que você utilizar, você vai ter problema. Você sempre vai poder instalar outra versão do kernel mais antiga
que faça o seu computador funcionar. Só que aí a gente entra naquele problema de falta de segurança, né, de atualizações de segurança. Tudo você vai ter que fazer manualmente dessa forma. Eu acredito que se você mantiver a instalação padrão do sistema, você não vai ter problema. Inclusive, baixe, por exemplo, o Ubuntu 15.10, faça o teste, a ISO pelo menos, não precisa nem instalar, que ele tem o kernel 4.2 e rode ele no seu notebook, veja se essas coisas acontecem também. Se não acontecer, é porque provavelmente você instalou ele manualmente, faltou algum módulo, tem alguma coisa configurada errada, alguma coisa assim. E no mais, muito obrigado por acompanhar o GeoLinux há tanto tempo assim, valeu mesmo, Edivaldo. Olá, já testei várias distros Linux, mas ainda não encontrei uma que me atenda. Eu sou programador web e gostaria de desenvolver usando LAMP. Alguma sugestão sobre qual a distro mais indicada? E em caso de irrelevância de distro, qual o caminho sugere para configurar de forma prática esse ambiente local? Bom, eu não tenho experiência com outras distros nesse caso específico, mas no Ubuntu eu sei que para você instalar um servidor LAMP é algo relativamente simples. Basta você dar um sudo apt-get install LAMP com um acento circunflexo, né, depois do P. Bom, eu tive a oportunidade de participar de um podcast de desenvolvedores recentemente chamado Dev na Estrada. Eu até fiz um post no blog de GeoLinux aí para vocês poderem acompanhar o trabalho dos caras, que é sensacional. E nós falamos justamente disso, de distribuições Linux para quem trabalha com programação. Bom, não só com programação, mas com programação também. Então, link aqui na descrição para você poder conferir mais. Boa noite, Dio. O que você acha da nova versão do KDE 5.x? E se você tem alguma previsão para fazer algum vídeo falando dessa nova versão? Joseli precisa de mim. Bom, muito obrigado pela pergunta mais uma vez. Eu já fiz vídeos sobre o KDE 5, várias reviews de distribuições que tem o KDE 5, foi comentado sobre ele. Se eu não me engano, eu ainda não fiz a review do Manjaro com KDE, ou fiz já, não sei, cara, tô confuso. Se eu fiz, eu coloco o link aqui na descrição. Se eu não fiz, eu ainda pretendo fazer, porque é uma distribuição que eu gosto bastante, especialmente a versão com KDE. Porém, eu fiz um vídeo do KDE 5 logo que ele foi lançado, assim, um vídeo de primeiras impressões. Então agora ele já está mais polido também. Existem vários artigos do blog de GeoLinux que falam sobre o KDE 5, então tem bastante material mesmo, tá? Então se você tem interesse, dá uma pesquisada aí que você encontra com muita facilidade. E eu só vou fazer um novo vídeo sobre o KDE 5 mesmo quando tiver algo bem diferente para se mostrar e tal. Eu falei um pouco dele também no vídeo que eu falei do Windows 10, da interface, que era parecida. Então tem material sobre o KDE 5 no canal. E no blog também, é só você dar uma pesquisada aí, valeu. Ramiro Guzmão, Dio, como fazer um disco DVD e pendrive multiboot no Ubuntu? Uau! O cara da Praça é Nossa, né? Mestre! Tem um programinha que eu acho bem legal que chama Multisystem. Sempre que eu preciso eu utilizo ele. Link aqui na descrição para você dar uma olhada. Eu tava olhando aqui na sequência do AskFM, o mesmo cara, eu acho, fez várias perguntas. Aqui foi o Ramiro Guzmão e no outro tá só o Guzmão. Mas bom, assim, são perguntas que dá pra responder rapidinho. Como criar unidade de recuperação no Ubuntu em caso de algum problema? Você pode usar o programa que já vem com o Ubuntu, o DJDup, para fazer backup de coisas mais simples, e pode usar o System Back para backups mais completos, por exemplo. Existem outras ferramentas, mas essas são as duas que eu já utilizei e realmente funciona. A outra ele pergunta assim: tem algum programa no Ubuntu que você instala driver sem esforço e atualiza o drive automaticamente? Sim, cara, tem o programa Drivers Adicionais que você pode usar para fazer a instalação de drivers. E as atualizações de drivers de todos os dispositivos, incluindo os de vídeo, de rede e tal, elas costumam acompanhar o kernel Linux, então elas vêm com as atualizações do sistema. Basta você manter o sistema atualizado normalmente, que você vai ter sempre a última versão disponível para o Ubuntu daqueles drivers lá, pelo menos a versão que a Canonical considera estável para lançar atualização naquele sistema. Gil, você acha que no futuro vão levar o Linux mais a sério e reconhecido do que ele merece? Muito obrigado pela pergunta, não deixou o nome, né, dessa vez. Cara, eu espero que sim, mas na verdade assim, o Linux já é reconhecido e levado a sério, especialmente por profissionais que reconhecem que sem a capacidade e escalabilidade do Linux, muitas coisas hoje em dia não seriam possíveis, especialmente os Big Data, né?
enfim, não tem o que falar. Quando você fala de cloud, tem que ter Linux aí. A Microsoft se deu conta disso e é por isso que ela vem trabalhando nos últimos tempos. Aí a gente vê tanta notícia de Microsoft envolvida com Linux. Agora, se você fala do público leigo, né, a gente pode colocar assim, vai depender muito do marketing que as comunidades e especialmente as empresas que trabalham com Linux conseguirem fazer. Porque as pessoas só vão parar de ter preconceito com o nome Linux quando o Linux for alguma coisa que elas têm na casa delas e que elas gostam de utilizar e que elas sabem que é Linux e coisas assim. E para isso eu só vejo um caminho, que é você conseguir tomar conta ou abocanhar uma fatia do mercado de fabricantes de computador ou de dispositivos. E para você abocanhar uma fatia disso, só tem duas maneiras. Ou você é uma empresa que consegue essas parcerias, o que é muito mais provável, ou você é um sistema tão bom desenvolvido por uma comunidade que o fabricante vai tomar a liberdade de abraçar o seu sistema e trazer para ele, que é muito menos provável, né? Então, por isso que eu aposto muito na Canonical ali. Eu acho que se tem um jeito das distribuições do Ubuntu, né, no caso, mas do Ubuntu abrir caminho para as outras, se tem um jeito do Linux ir parar no desktop das pessoas, é através do Ubuntu, com a Canonical, com marketing, com esse tipo de coisa assim. Eu acho que é o único jeito. E estamos lutando aqui no canal de Linux e em muitos outros canais que o pessoal criou aí, que agora falam sobre Linux, ainda bem, para mostrar um pouco para as pessoas que a coisa mudou muito desde que ele foi criado. Ele não é mais só terminal, inclusive você pode fazer tudo sem terminal, né? Já repeti isso aqui 1 milhão de vezes, vocês bem sabem. Bom, eu espero que sim, que seja mais reconhecido, porque ele merece, afinal de contas. Bom, a pergunta do Everton Urias: novos CPUs serão compatíveis somente com o Windows 10? Os desenvolvedores terão que lançar atualizações de suas distros, mas e os jogos? Eles possuem alguma relação, contato direto com a CPU, ou uma vez que a distro tenha recebido a atualização para a compatibilidade, os jogos funcionarão corretamente? Bom, Everton, eu acho que você entendeu um pouco errado a explicação, e pior que eu percebi que outras pessoas entenderam. Quando eu fiz um vídeo falando que a Microsoft tinha entrado com parcerias com os fabricantes de processador, AMD e Intel, né, e a Qualcomm também para os mobiles, que só iriam dar suporte para o Windows 10 nas novas gerações de processadores, começando a partir da Skylake, agora da Intel. Isso só quer dizer restritamente ao Windows, tá? Então, se você usa o Windows, ou as pessoas que usam o Windows tiverem numa nova geração de processadores, não é nem que ele não vai funcionar com o Windows 7, por exemplo, que é o que muita gente ainda gosta. É que ele pode não funcionar ou pode não funcionar corretamente, mas isso só se restringe ao Windows. Linux não é afetado em nada com isso. Tá? Os sistemas operacionais Linux, eles não dependem nesse tanto, felizmente, do Windows para nada. Então não tem preocupação alguma, pode ficar tranquilo aí, o Everton. Fica de boa e vai jogando aí na sua Steam Linux tranquilamente. Como eu faço para rodar jogos da versão Windows ou Mac no Steam Linux? Bom, se o jogo é para Windows ou para Mac, ele não vai rodar no Steam Linux. O que você pode fazer é instalar a Steam de Windows pelo Play on Linux, e aí você tem acesso aos jogos. Eu já mostrei como fazer isso aqui em um vídeo e eu vou deixar aqui na descrição, é bem de boa. GeoLinux, onde eu vejo se a minha pergunta foi respondida? Aqui. Kevinho da VG pergunta: que jogo roda em um Linux de 2 GB de memória de RAM? Bom, cara, eu não sei dizer de cabeça, mas basicamente você entra na Steam e olha os requisitos dos jogos ali embaixo, o que se encaixar dentro dos teus 2 GB e também as configurações de CPU, vídeo e tal, porque também tem que levar em consideração isso, né? Vai rodar de boa, sei lá. Mas quem tem um PC fraquinho assim costuma jogar jogos, sei lá, FPS, Counter-Strike. Eu acredito até que alguns jogos mais novos, que tem gráficos bonitos, assim, se você baixar a qualidade, talvez até rode. Tem alguns RPGs que são online, alguma coisa assim, acredito que deva rodar. Mas não sei te indicar, pelo menos não me veio à mente nada agora. Mas basta você dar uma olhada na Steam e olha os requisitos lá. Se atender ao seu requisito, vai embora. Qual o gerenciador de arquivos que você recomenda? Bom, tá aí uma coisa tão pessoal quanto escolher uma distribuição Linux, mas mesmo eu utilizando o Ubuntu com o Nautilus,
eu reconheço que o Dolphin do KDE é cheio dos paranauê, né, velho? Então eu acho ele muito bom. Você pode instalar inclusive o Dolphin no Ubuntu com Unity ou alguma outra distribuição com GNOME e utilizar ele também. Mas definitivamente ele vai ficar mais integrado, mais bonitinho no sistema KDE. Isso não tem discussão. Mas o gerenciador de arquivos que vai te atender vai ser o melhor. Então, se você está satisfeito com o que você tem ali, use ele. Agora, que característica, é isso que você tem que pensar. Que característica o gerenciador de arquivos tem que ter para que você se sinta satisfeito com ele? É esse tipo de pergunta aí que tem que ser feita. E bom, aí você vai definir qual é o melhor, porque assim como interfaces gráficas, assim como distribuições, nós temos muitas opções e você pode ter todas elas no seu sistema se você quiser ao mesmo tempo. E a última pergunta de hoje é: já pensou em fazer um vídeo sobre easter eggs no Linux? Vi alguns e achei algo curioso. Se eu te contar, velho, que eu acho que deve fazer quase 2 anos, se não faz 2 anos já, eu fiz um especial de Páscoa com easter eggs, né? Sentiu o link, a relação aí, e tem vários easter eggs bem curiosos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser pode dar uma pesquisada aí no YouTube também, você vai achar easter eggs do Linux. Bota aí easter eggs do Linux, de Linux, você vai encontrar bem fácil, tem várias curiosidades legais. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu tô suando, velho, porque tá um calor aqui. Tá chovendo lá fora, mas aqui dentro tá calor. Agradeço a sua companhia até o final desse vídeo. Muito obrigado. Mande suas perguntas lá pro AskFM/Linux e elas podem aparecer aqui em um futuro quadro do canal. Eu quero tentar trazer pelo menos uma vez por mês o Linux Responde, que é um quadro que vocês gostam tanto, só que ele dá um certo trabalho para ser produzido. Então, por isso que às vezes demora. Obrigado pela colaboração, pela paciência de novo e até o próximo vídeo. Valeu, falou!